Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa primeira aula preparatório para a revisão do Enem. Então, hoje nós vamos começar um novo tipo de procedimento, um novo tipo de revisão, focando a parte do Enem. Então, vocês já tiveram aula com o professor Jamal, então nós vamos dividir a Química A, e aí eu fico depois com a Química C, o Jamal fica exclusivamente com a Química B. Hoje, e um pouquinho da semana que vem, eu vou mexer com a Química A. Então, o que eu fiz? Eu peguei as 5 últimas provas da do Enem, Federal para depois, as 5 últimas provas do Enem e peguei os assuntos mais importantes, aqueles assuntos que mais vezes caíram na prova. E aí, sem sombra de dúvidas, o tema mais importante, aquele que mais vezes caiu nessas últimas 5 provas, é um assunto chamado de estequiometria, ou chamado cálculo estequiométrico. Então, hoje, nessa primeira parte, eu vou revisar com vocês leis ponderais, cálculo estequiométrico, inclusive vou fazer algumas questões, e vou revisar ainda a parte de ligações químicas, ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, que vai remeter para a semana que vem na parte de forças intermoleculares. Então, tem bastante coisa para nós revisarmos, mas hoje, em específico, eu vou revisar a Química A, então, a parte da Química A. Quem gosta de fazer anotações, pegue o seu caderno, pegue o seu bloco, pegue as suas folhinhas, para fazer algumas anotações importantes. Então, qual que é o meu conceito de revisão? Não adianta eu resolver o exercício aqui na tela, porque eu que vou estar resolvendo. Então, o que eu vou fornecer? Vou fornecer todos os dados teóricos, vou fazer a revisão teórica, depois eu apresento a questão, ou antes a questão, para vocês entenderem a matéria, e depois nós vamos resolver em forma conjunta. Fechou? Então, primeiro tema que vai me interessar, para quem tem essa lista de exercícios lá no seu caderno do A+, eu coloquei a lista, tem gabarito no final, somente com questões do Enem. Então, a aula de hoje, um pouquinho da semana que vem, vai englobar os assuntos que eu vou revisar agora. Então, a primeira questão que eu vou resolver com vocês é a questão número 2. Só que essa questão 2, ela vai falar em estequiometria e leis ponderais. Então, antes de eu resolver, só para você se localizar aí, ou para quem quiser já baixar no computador, para ficar verificando como é que é a questão, caso você consiga enxergar aí na sua tela, pode até dar um zoom aí para você poder enxergar melhor, mas de qualquer maneira, a questão 2 vai falar sobre estequiometria. E o que eu preciso que vocês recordem sobre estequiometria? Primeiramente, eu vou trazer as chamadas leis ponderais, as leis volumétricas, e essas duas leis, as ponderais e as volumétricas, elas criaram o que nós chamamos hoje de estequiometria, ou cálculo estequiométrico. Tem alguns alunos que, quando eu falo em estequiometria, cálculo estequiométrico, começa até a ter um chilique. Nossa, professor, essa matéria é muito difícil. Já tem alguns probleminhas aí. Primeiro problema, não tem matéria. É o único assunto da química que você não precisa estudar. Como assim não precisa estudar? Não se estuda estequiometria. Estequiometria se pratica. Então, essa é a ideia essencial que você tem. Leis ponderais que vão dar a base para a nossa estequiometria. A primeira grande lei ponderal, para quem gosta de fazer anotação, eis o momento. Mas pode anotar com calma que eu vou trabalhar, vou relatar todas essas informações aqui. A primeira lei ponderal, professor, o que é uma lei ponderal? Lei ponderal é aquela que mexe com massa. Lei volumétrica, obviamente, trabalha com os gases. Então, lei da conservação das massas, ou a chamada lei de Lavoisier. O que diz a lei de Lavoisier? Lavoisier ficou famoso por causa dessa frase aqui, ó. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se conserva. Na realidade, ela veio meio que traduzida errada para a língua portuguesa. A frase correta é: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se conserva. Justamente pela lei da conservação das massas. Mas, de qualquer maneira, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E o que diz a lei de Lavoisier? Numa reação química em sistema fechado. Para quem tem caneta marca-texto, seria bem interessante que você colocasse em cima desse sistema fechado. A massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Professor, por que você pediu para destacar em sistema fechado? Porque existem reações que produzem gases.
E se o sistema for aberto, esse gás ele se dispersa para o ambiente e dá uma sensação, uma falsa sensação, que a massa do sistema diminuiu. Nossa, eu coloquei tantos gramas de reagente e, de repente, tem menos gramas nos produtos. Para onde que foi aquela diferença? Ah, professor, mas ela vai virar energia. Nós não temos aqui nenhum processo nuclear. Nós temos uma lei de conservação das massas. Portanto, todo e qualquer tipo de sistema para trabalhar com a lei de Lavoisier deve ser um sistema fechado. Por quê? Porque se o sistema for aberto e eu tiver alguma emanação gasosa, esse gás se dissipa, se dispersa para a atmosfera e eu não tenho a lei como uma forma completa. Então, sempre fique atento a esse processo. Então, para quem tem caneta marca-texto, destaque essa frase sistema fechado, só para evitar problemas. Ou seja, resumindo a lei de Lavoisier, a massa do reagente é igual à massa do produto. Ponto. Resolve a chamada lei da conservação das massas ou a chamada lei de Lavoisier. Ponto. Resolve esse material. Segunda lei. A segunda lei é a chamada lei das proporções constantes ou lei de Proust. Na realidade, eu nem precisava escrever o que está aqui. Quando eu falo em lei de Proust, estou falando em proporções. Em proporções. Essa é a ideia. Então, como assim proporções? Muitos de vocês já fizeram ou já aplicaram a lei de Proust em várias vezes na vida e nem perceberam. O exemplo máximo da lei de Proust, comum do nosso dia a dia, é a culinária. Imagine que lá no seu caderno de receitas, não sei se existe caderno de receita, hoje está tudo na internet, mas lá você vai pegar uma receita e diz assim: como fazer 10 brigadeiros? Quem em sã consciência faz apenas 10 brigadeiros? Eu não vou fazer 10, vou fazer 50. Só que aquela receita é para 10 e você quer fazer 50. O que se faz com aquela receita? Multiplica todos os ingredientes por 5. O que se fez? Uma proporção. Portanto, você usou a lei de Proust. Tem uma receita para fazer 100 pães de queijo. Mas eu não quero fazer 100 pães de queijo, eu quero fazer apenas 50. O que se faz com a receita? Reduz tudo pela metade. O que você fez? Uma proporção. Então, a lei das proporções constantes, ou lei de Proust, trabalha com essas proporções de dobro, de triplo, de metade, de 10 vezes maior, 10 vezes menor. Tá, professor? E se na prova eu não consegui ver essa proporção? Aí existe uma ferramenta muito simples da matemática que auxilia a química chamada regra de 3. É aqui que entra a famosa regra de 3. Ah, professor, mas regra de 3. A regra de 3 pode salvar vidas. A sua vida, por exemplo, no vestibular pode ser salva por uma questão de estequiometria. E só para você ter a importância. Na última prova do Enem, teve 4 questões envolvendo o que eu vou revisar agora. 4 questões. Ah, professor, não é muito. Mas se você levar em consideração que são 45 questões de ciências da natureza, 4 questões é quase 10% da prova do Enem quando se fala em ciências da natureza. É muita coisa. Então, mas foi um acaso? Não. Se você pegar o Enem do ano retrasado, lá foram 5 questões de estequiometria, há 3 anos atrás foram 4, então uma média de 4 a 5 questões por ano envolvendo esse tema. Então, eu considerei, pela minha estatística, o tema mais incidente na prova do Enem nos últimos 5 anos. Então, a importância de você estar sempre atendendo esse tipo de conceito. Então, a lei de Lavoisier, massa do reagente igual à massa do produto. Lei de Proust, fala em proporção. Se você não conseguir enxergar a proporção, dá-lhe a regra de 3. Ponto. Resolve grande parte desse sistema. Essas são as 2 grandes leis ponderais que trabalham com massa. Porém, existe uma outra lei chamada lei volumétrica e o nosso personagem é o Guy-Lussac. Aqui o que eu coloquei é exatamente a lei do Guy-Lussac, mas eu vou traduzir isso em outras palavras mais simples para você compreender. Quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes reagentes e dos produtos gasosos, que só vale para a molécula gasosa, formam uma proporção constante de números inteiros e pequenos. Essa é a chamada lei volumétrica, a lei de Guy-Lussac. Professor, mas eu não entendi nada. Quando você tem uma reação, você tem lá, por exemplo, hidrogênio reage com oxigênio produzindo água.
H2 reage com O2, setinha, produzindo água. Na hora que você vai fazer o balanceamento dessa equação, você vai ter 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio, produzindo 2 moléculas de água. Aqueles números que você coloca na frente das moléculas, o chamado balanceamento da equação. Aqueles numerozinhos que você coloca na frente, aquele número corresponde ao volume que essa molécula tem, caso ela esteja no estado gasoso. Então, por exemplo, a água, H2 mais O2, setinha, produzindo água. Se você fizer o balanceamento em números inteiros, você vai ter 2 na frente do hidrogênio, 1 na frente do oxigênio e 2 na frente da água. O que isso significa? Significa que 2 litros de hidrogênio reagem com 1 litro de oxigênio, produzindo 2 litros de água. Aquele número que está na frente da molécula é o volume em litros, em mililitros, que a molécula tem na reação. É isso que quer dizer a lei de Gay-Lussac. Já vou misturar tudo isso dentro do mesmo liquidificador para trabalhar com a estequiometria de uma forma geral. Mas quando eu estiver trabalhando com apenas moléculas gasosas, somente gases, o número que está na frente da molécula é o número que corresponde em litro ou mililitros, dependendo da unidade que você tem na questão. Essa é a chamada lei volumétrica. Aí, para fechar essas leis, que veja bem, um átomo, uma molécula, eu não consigo medir a massa ou o volume de uma única molécula numa balança. Como é que eu vou medir, então, a quantidade de átomos, de moléculas presentes numa certa quantidade de matéria? Aí entra um carinha chamado Avogadro. Se você falar Avogadro umas 10 vezes, é um trava-língua. Tanto que depois de um certo tempo, nós trocamos a constante ou o número de Avogadro para 3 letrinhas mágicas chamada mol. M-O-L. Fica muito mais fácil chamar mol do que Avogadro. Concordam comigo? Então, o que diz a hipótese de Avogadro? Volumes iguais de gases quaisquer, medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, encerram o mesmo número de moléculas ou de átomos. E agora, para sua lembrança, quantos átomos, quantas moléculas existem em um mol ou na constante de Avogadro? 6,02 vezes 10 elevado a 23. 6,02, esqueçam, é 6. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, átomos, íons, elétrons, cátions, ânions, o que você tiver em termos de estrutura atômica. Então, a hipótese de Avogadro, como eu não consigo medir a massa de uma molécula ou de um átomo numa balança, mas eu consigo medir uma quantidade maior. E o padrão de referência sempre é 6 vezes 10 elevado a 23. Pronto. Anotaram as regrinhas não, porque não tem exceção, anotaram as leis que criaram o que nós chamamos de estequiometria. Pronto, fechou. Agora, vem a parte de cálculo. Então, cálculo estequiométrico, essa expressão aqui, ela é fantástica. E veja bem, vocês estão dominando muito bem esse conteúdo. Professor, mas eu nunca consegui acertar uma questão. Você vai acertar. Uma questão de calma, com tranquilidade, você chega nesse tipo de conclusão. Primeiro, cálculo estequiométrico não se estuda. Cálculo estequiométrico se pratica. Se pratica. E como é que eu vou praticar estequiometria? Então, para evitar problemas, eu vou trazer aqui na tela um roteiro com 5 passos apenas, em que você resolve qualquer questão de estequiometria desse planeta, da Via Láctea, do universo. 5 passos que resolvem tanto a questão do Enem, como a questão da Federal, como a questão da FUVEST, como a questão da Pequeno Príncipe, como a questão da Evangélica, como a questão de qualquer lugar, inclusive prova discursiva. O que eu vou trazer aqui na próxima tela são 5 passos que eu gostaria muito que você anotasse. Está preparado aí? Quais são esses passos? Então, vejam bem, para resolver uma questão envolvendo cálculo estequiométrico, devemos seguir 5 passos. 5 passos. Repare que toda a matéria de estequiometria ela está resumida apenas nessa parte aqui da tela. Ó, todas as questões de estequiometria, primeira fase, segunda fase, Enem, Federal, tudo que você puder imaginar de prova que ainda porventura você venha fazer, está resumido aqui.
Professor, e quais são esses passos? Primeira boa notícia. Passo 1, montar a equação. Como eu estou falando do Enem, até hoje eu não vi nenhuma questão em que você não tenha a equação montada. Ou então tem a receita no texto, que ele fala assim, o gás hidrogênio reage com oxigênio produzindo água. Então ele deu a receita bonitinha no texto. Então, na grande maioria das questões, você não precisa montar a equação. Ela já vem pronta, linda, maravilhosa, ou se não tiver assim, vai ter a descrição, vai ter a receita. Hidrogênio reage com oxigênio produzindo água. Ponto. Resolve esse sistema. Agora, na hora que você monta a equação, ou já tem uma equação montada, passo número 2, equilibrar a equação. Se você não gostar da palavra equilibrar, você pode utilizar balancear a equação. Mas o que é o balanceamento? Esqueci. É aquele número que você coloca na frente da molécula ou do átomo que deixa a equação equilibrada, ou seja, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. A quantidade total de átomos dos reagentes deve ser igual à quantidade total de átomos dos produtos. Equilibrar, balancear a equação. Passo 3. Escolher duas substâncias. Professor, sou eu que escolho, tipo, unidunité, salamé, Não. Repare que o escolher está entre aspas. Não é você que escolhe. Professor, como é que eu vou saber quais são as moléculas? Estão escritas. Elas estão presentes na questão. E já vou adiantar. As questões do Enem, elas têm um texto introdutório gigantesco. Então, a gente chama isso de contextualização. E para que serve esse texto? Quer ver? Eu vou fazer uma leitura da mente de vocês. Para que serve o texto dessa parte do Enem? Para nada, professor. Na realidade, eu não posso falar que é para nada, mas ela é usada como contextualização. Para que serve aquela molécula? Onde é que ela é usada? Qual é o mecanismo, o fundamento de uso dentro do nosso organismo e coisa do gênero. Mas, para fazer a conta, ela não serve absolutamente para nada. Ou só para localizar as substâncias, mas do que qualquer maneira. Geralmente, essas duas substâncias estão na pergunta. Então, vai ter um texto falando sobre a queima dos combustíveis, que isso acarreta aquecimento global, que causa chuva ácida, etc. e tal. Aí vai vir a questão, ele vai falar assim, calcule o volume de gás carbônico produzido quando se queima 1 tonelada de gasolina. Ou seja, ele está afirmando que você quer que calcule o volume do gás carbônico a partir de 1 tonelada de gasolina. Então, vai ter uma molécula que vai representar a gasolina. Ou então, calcule a quantidade de moléculas de amônia produzida pela reação de 50 gramas de nitrogênio. Então, ele fala explicitamente no texto quais são as duas substâncias que você vai utilizar. E outro detalhe, para você escolher essa substância, ela sempre vai estar ligada a uma palavra-chave. Mas que palavra-chave que é essa? Deixa eu só pegar meu computador aqui, que fica mais fácil para eu mexer. Então, vejam bem. A palavra-chave é essa daqui. Deixa eu pegar a caneta marca-texto e vamos pegar uma cor vermelha que vocês enxergam melhor. A palavra-chave é mol, molécula, volume e massa. Essas são as palavras-chave que vão me interessar. Então, toda vez que você for escolher uma substância, essa substância tem que estar ligada ou à palavra mol, molécula / átomos. Por quê? Porque a água, a amônia, a glicose, o ácido sulfúrico são moléculas. Mas eu posso encontrar no texto ferro, cobre, ouro, prata. Essas estruturas são estruturas atômicas, portanto, eu não posso dizer que eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de cobre. 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cobre. Não posso dizer que tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de ferro. Ferro é um átomo. Então, quando eu falo molécula, no lugar de molécula, você pode ter átomos. Molécula e / ou átomos. Caso apareça volume, você vai utilizar o valor do 22,4, e caso tenha massa, você vai utilizar um certo valor. Mas as palavras-chave que essas moléculas vão estar aliadas, vão estar presentes na unidade de mol, molécula / átomo, volume e massa.
Essas são as palavrinhas-chave. Deixa eu só apagar aqui, que fica mais fácil para vocês enxergarem depois. Pronto. Agora, o que eu vou precisar? Vou voltar para a minha estequiometria aqui, ó. Então, repare, eu achei as duas substâncias do texto por um efeito de organização. Tira essas duas substâncias, coloca lá no rascunhozinho. Cada uma dessas moléculas obrigatoriamente vai estar ligada a uma dessas palavras-chave. Mol, molécula, volume e massa. Uma dessas 4 palavras sempre vai aparecer. Aí, o que é o segredo da estequiometria? A primeira linha da sua regra de 3 só pode sair desses valores aqui. A primeira linha da regra de 3 só pode sair desses valores aqui. Professor, como é que eu vou saber qual é o valor? Se lá no teu texto aparece a palavra mol, qual é o número que acompanha a palavra mol nessa relação? O 1. Se aparecer a palavra moléculas ou átomos, você relaciona com 6 vezes 10 a 23. Se aparecer litro, volume, você relaciona com 22,4. Porém, aqui, um cuidado básico. Esse 22,4 litros, deixa eu só fazer um ganchinho aqui, ó. Deixa eu ver se está certinho. Tá. Esse 22,4 litros, ela só vale... Fica meio garranchudo ali, ó. O 22,4 litros só vale para molécula gasosa. Só para molécula gasosa, e ela tem que estar na chamada CNTP. Dá para ver? Dá, né? Aquele pezinho ficou meio estranho lá. Melhorou, agora melhorou. Então, vejam bem. CNTP. O que é essa CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Olhem bem, cuidado com esse 22,4, cuidado quando no texto estiver a palavra volume, porque você só pode usar o 22,4 litros se for uma molécula gasosa e se ela estiver na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Para quem quiser anotar, que não tem espaço, mas a temperatura é em 0 graus Celsius e a pressão de 1 atmosfera. Então, cuidado, primeiro grande cuidado da aula de hoje. Você só pode usar o 22,4 litros caso seja uma molécula gasosa e caso ela esteja na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Professor, mas por que é essa preocupação? Porque existem algumas substâncias do nosso dia a dia que elas são comercializadas, elas são usadas em litro e não é um gás. O exemplo máximo que eu tenho, deixa eu pegar o copo aqui para vocês compreenderem. Aqui, ó. Eu tenho um copo com água. Repare que esse copo aqui deve ter uns 250 mililitros. 250 mililitros. Se eu colocasse uma prova de vestibular, eu tenho um copo com 250 mililitros. Quantas moléculas de água existem aqui dentro? Peraí, o professor falou em quantas moléculas? Qual é o número que eu relaciono com molécula? 6 vezes 10 elevado a 23. E como eu tenho 250 mililitros, vou relacionar com volume, vou relacionar com 22,4 litros. Não. Nesse caso, não. Deixa eu colocar o copo aqui. Então, como eu estou trabalhando com água no estado líquido, não posso relacionar com 22,4. Tá, professor, mas você vai relacionar com o quê? Vai lendo a questão que, bem provavelmente, no finalzinho ou em alguma parte do texto, vai encontrar um dado chamado de densidade. Você vai converter essa molécula líquida em massa, porque densidade é massa sobre volume. Essa é a ideia essencial que eu quero que você preste bem atenção. Então, cuidado. Quando no seu texto estiver a palavra litro ou volume, certifique-se que está no estado gasoso. Se estiver no estado gasoso e estiver na CNTP, pode usar o 22,4. Agora, se não for uma molécula gasosa, aí você vai ter que converter esse líquido em massa pelo conceito da densidade. Não é só água, não. Por exemplo, quantos mols eu coloco ao abastecer o meu carro com 50 litros de etanol? Quantos mols eu vou colocar dentro do tanque do meu carro ao abastecer 50 litros de etanol? Se você prestar bem atenção, mol, vou relacionar mol com 1. Portanto, 1 mol está a 50 litros. Quando eu tenho litro, vou usar 22,4. Não.
Porque o etanol, ele é comercializado na fase líquida, portanto, eu não posso relacionar o 22,4. O que se faz? Olha, no dado, ele vai dar a densidade do etanol, converte esse volume para massa, e quando você utilizar a massa, você vai utilizar um valor de X. Tá, professor? Mas X não é número. Para nós é. Esse X, você vai calcular pela massa da molécula. Por exemplo, H2O, eu tenho 2 hidrogênios, cada hidrogênio pesa 1. Então, 2 vezes 1 dá 2, mais o oxigênio, que vale 16, 2 mais 16, 18 gramas. Essa é a massa da água. Agora, se eu pegar gás carbônico, CO2, massa do carbono 12, 2 vezes 16, 32 dos 2 oxigênios, 32 com mais 12, 44 gramas por mol. Por que eu coloquei um X? Porque cada molécula tem uma massa. Professor, eu vou ter que decorar todos os elementos da tabela periódica em termos de massa? Veja, professor de química lá do 9º ano da 8ª série já havia alertado vocês para vocês decorarem a tabela periódica. Vocês não deram muita bola no 9º ano, foram para o 1º ano, o professor falava para decorar a tabela periódica, vocês não decoraram, foram para o 2º ano, não decoraram, chegou no 3º ano, não decoraram e não precisa, não tem nem necessidade. Toda a prova do Enem tem os dados para você analisar no final ou em alguma parte da questão. Então, não precisa se preocupar a respeito desse sistema. Dizendo que abastecer um carro com GNV, aí é outra coisa. Então, veja bem, se ele fala que está colocando metano, o metano, ele está no estado gasoso. Só que tem que tomar cuidado que quando você coloca dentro do tanque, muitas vezes você faz a liquefação. Então, você está transformando aquele gás num volume líquido. Mas a tua pergunta é muito boa, Laura. Se fosse metano, se fosse o gás natural, ao colocar no cilindro, se ele continuar no estado gasoso, lá você vai utilizar outro valor. Primeiro, por quê? O 22,4 litros é 0 graus Celsius e 1 atmosfera. Dentro daquele cilindro, não é 1 atmosfera. Eu já ia chegar ali. Vou aproveitar a tua pergunta, Laura. Agora, veja bem, só para encerrar aqui. O 22,4 litros você só usa se for um gás e se estiver na CNTP. Tá, professor, e se eu tiver um gás, como a Laura falou agora, dentro do nosso sistema de gás natural que eu coloco no carro? A pressão não é 1 atmosfera e a temperatura também não é 0 graus. Então, o que você vai usar quando não estiver nas condições normais de temperatura e pressão? PV-NRT. Está aqui embaixo, eu coloquei em destaque, bem em destaque, diga-se de passagem, importante. Se não estiver na CNTP, use o PV-NRT. P de pressão, V de volume, N do número de mols, R é uma constante que vai estar sendo fornecida na questão, e T é a temperatura que tem que ser dada em Kelvin. Deve ser dada em Kelvin. Se você esqueceu, como é que eu transformo Celsius em Kelvin? Pega aquela temperatura em Celsius e soma com 273. Essa é a transformação que você tem. Então, lá a tua pergunta é excepcional. Tá, professor, e se eu colocar gás lá no meu carro, um carro movido a GNV? O gás não está na CNTP. Então, você não vai usar 22,4. Você vai usar uma outra pressão, um outro volume, uma outra quantidade de mols no PV-NRT. Então, essa é a ideia para você resolver qualquer questão de estequiometria. E já entrando um pouquinho na parte dos gases. Provavelmente o Jamal vai fazer algum tipo de comentário quando ele entrar na parte dos gases. Mas quando eu falo em gases, ou você usa PV-NRT, ou usa 22,4 litros, ou usa aquela formulazinha da física, que é o pivete 1, pivete 2. Pronto, já resolvi toda a parte dos gases. Quando eu falo em qualquer sistema gasoso, isso vale para química ou para física. Porque na prova do Enem não faz diferença nenhuma, porque está dentro da ciência da natureza. Quando eu falo em gás, ou é 22,4 litros, CNTP, ou é PV-NRT. Na química é uma das duas. Caso eu precise do pivete 1, pivete 2, pressão vezes volume sobre temperatura é igual a pressão, volume sobre temperatura. Essa é a ideia dos gases que vai me ter interessado. Então, quando você for mexer com essa parte de estequiometria, esses são os 5 passos. Professor, tem que colocar um exemplo, sim. Vamos pegar um exemplo, que é essa questão 2.
se já imprimiu ou se você tem isso, acesso ao seu PDF ou qualquer coisa do gênero, mas se você não tem, eu vou fazer a leitura e vou fazer a resolução aqui com calma, sem problema qualquer. Se você está vendo no telefone, no tablet, muitas vezes não consegue enxergar as letras, mas eu faço a leitura, não tem problema qualquer. Objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com enxofre. Estes materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos por papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. A reação não balanceada. Não balanceada que ocorre é... Agora começa a equação. Ó. Ag2S mais alumínio produzindo Al2S3 mais Ag. Então, a nossa reação não balanceada. Vamos aguardar. Aí tem os dados, a prata vale 108, o enxofre vale 32, o texto, de onde saiu esse sistema. Para que serve essa parte textual? Apenas para mostrar a reação, só, mais nada. Agora, como eu falei, lá nas duas últimas linhas é que vem a parte essencial. Utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica, olha a primeira substância aparecendo, que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de sulfeto de prata. Reparem, já está começando a criar nossa questão na nossa frente. Ele está falando qual é a massa de prata. Massa de prata. Tem uma grandeza e tem uma substância, que vai ser regenerada de um objeto que tem 2,48 gramas massa de sulfeto de prata. Essa é a questão 2 que você tem lá na sua lista. Se você conseguiu enxergar, não se preocupe muito, não. Então, o que nós vamos ter? Passo número 1. Vou seguir nosso roteiro. Para quem anotou isso, siga aquele roteiro. Passo 1. Montar a equação. Não preciso. Ele me deu a equação. Só que ela não está equilibrada. Professor, como é que faz o balanceamento da equação? Então, olha só. Aqui, ó, eu tenho um enxofre e aqui eu tenho 3 enxofres, tá vendo? Se aqui tem 3 enxofres, lá tem um, vou colocar um 3 ali na frente. Aí o que eu tenho? 2 átomos de alumínio, vou colocar um 2 aqui, 3, deixa eu colocar aqui, que é mais fácil, então veja bem. 3 átomos de enxofre, coloquei um 3 lá. 3 vezes 2 são 6, coloco um 6 aqui na frente, 2 átomos de alumínio, coloco um 2 na frente do Al, deixo a minha equação equilibrada. Esse método de balanceamento é chamado método por tentativas. Fez a primeira vez, não deu certo, apaga, tenta uma segunda. Não deu certo, apaga, tenta uma terceira. Mas, normalmente, essas reações que você vai encontrando nele são bem fáceis de fazer o devido balanceamento. Tá aí. Seguimos o roteiro. Passo número 1, montar a equação. Passo 2, fazer o balanceamento, o equilíbrio da equação. Acabei de fazer o balanceamento. Agora vem a parte importante. Escolher 2 substâncias. Escolher 2 substâncias. Para evitar de voltar, eu trago a questão aqui, a parte que me interessa. Utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica. A massa de prata metálica. Escolher as 2 substâncias. Repare que a prata metálica está aqui, ó. E esse 6 que está na frente da prata não é um enfeite. Faz parte da sua estequiometria. Já achei a primeira substância. Só que eu tenho que escolher 2 substâncias. Então, eu vou atrás de uma segunda, que será regenerada na superfície do objeto, que contém 2,48 gramas de Ag2S. Portanto, a outra substância que eu tenho interesse é essa molécula aqui. Ou seja, já achei as 2 substâncias que eu tenho. Para efeito de organização, o que eu faço? Eu tiro apenas as 2 substâncias que eu tenho interesse, só as 2. O resto já não vai mais me interessar. Então, somente me interessa a prata e somente me interessa o sulfeto de prata. Agora, outro efeito de organização. Vai perder 15 segundos da sua vida, mas você me acerta a questão. Professor, vamos fazer conta? Não. Cada uma dessas substâncias que você escolheu, ela obrigatoriamente está ligada a uma palavra-chave. Ou é mol, ou é molécula barra átomos, repare que aqui eu tenho um átomo, lá eu tenho uma molécula, se fosse o caso. Volume e massa. Uma dessas 4 palavras você vai ter que fazer a devida relação. Volta para o texto. Se você olhar no texto, o sulfeto de prata, ele fala em 2,48 gramas. Gramas é uma unidade de massa.
Então, já sei que com o sulfeto de prata vou trabalhar o conceito de massa. E qual é a palavra no texto que diz respeito à prata metálica? A massa de prata metálica. Percebe que eu não invento nada. Está tudo escrito na receita da questão. Massa e massa. Agora que vem o segredo da estequiometria. A primeira linha da regra de 3 só pode sair daquela relação fundamental. Mol é 1, molécula átomo 6 vezes 10 a 23, volume 22,4 litros e massa é o X. Tá, professor, como é que eu vou descobrir o X? Os dados são fornecidos. Cada prata vale 108, cada átomo de enxofre vale 32. Minha sugestão. Deixa esse 3 aqui por alguns instantes. Calcule a massa do Ag2S. 2 vezes 108, 216. 216 mais 32, isso vai me resultar em 3 vezes 248 gramas. Então, 2 vezes 108, 216, com mais 32, 248. 3 vezes essa massa. Fechou? Agora, 6 vezes o valor do X da prata. Vai lá no texto, o X da prata vale 108, portanto, 6 vezes 108. Organização. Agora você olha no texto, qual é a pergunta? Molécula embaixo de molécula. A massa de prata. Eu já sei que aqui embaixo vai o X, quando eu tenho 2,48 gramas. Esse 2,48 gramas vai me dar o X. E reparem uma outra informação importante do Enem. Se vocês montarem isso aqui, ó, você vai fazer 2,48 vezes 6 vezes 108 divididos por 3 vezes 248. O 6 com o 3, você já simplifica e repare, 248, 248. Você só avança a sua resposta 2 casas após a vírgula, antes da vírgula, no caso. Então, repare que 2,48 vezes 6 vezes 108, divididos por 3 por 248, você vai encontrar como resposta 2,16. Aí o que acontece? Você corre os olhos lá no conjunto de alternativas. Nessa altura do campeonato, a letra D já está brilhando para você. E aí você vai lá e marca a letra D. O que acontece em seguida? Parabéns. É isso que você vai ter que fazer. Só. Reparem, agora, sejam bem sinceros. O que eu tenho que estudar? O que eu tenho que estudar? Sentar para estudar, para chegar nesse tipo de conclusão? Nada. Eu não tenho que estudar, eu tenho que decorar, na realidade, que o mol vale 1, que a molécula é 6 vezes 10 a 23, que o volume vale 22,4 e que a massa eu determino pela própria estrutura com os dados fornecidos na questão. Ponto. Isso aqui é uma questão de nível médio comparado com o Enem, nível médio. Só que você não pode errar essa questão. Porque se você errar essa questão e, porventura, acertar uma questão mais complexa, se lembre que no Enem tem o tal do TRI, Teoria de Resposta ao Item, que, a princípio, é uma inteligência artificial que percebe se o aluno está chutando ou não a questão. Mas como é que ele vai saber se está chutando ou não? Porventura, você errar essa questão, que é uma questão, digamos, básica, é uma questão de acesso para questões mais difíceis. Se você errar essa questão e acertar questões mais complexas, que tem rendimento, pureza, reações sucessivas, aquela parte de estequiometria, ele vai pensar assim, peraí, mas ela errou a questão básica, como é que você vai acertar uma questão mais complexa? Ah, chutou, anula a questão. Então, por isso que não adianta, na hora que termina a prova do Enem, não adianta você se matar atrás desses sites para ver a resolução. Até serve para você ver o que você acertou e errou, mas não adianta ficar apontando a questão. Não adianta. Nossa, eu acertei 148, eu acertei 153. Deixa a natureza do TRI agir. Logo, logo depois dos resultados, você tem uma ideia. Porque muitas vezes você fica frustrado. Nossa, eu acertei 148 e quando vem a correção oficial, é um número quebrado. E fora que no Enem tem questões, por exemplo, que a resposta correta é a letra D. Agora, nesse caso não tem como, mas tem questões, por exemplo, que você tem em porcentagem, você fez um valor, marcou a questão, perdeu não, você ganha uma certa pontuação. Se você não acredita nisso, por que a nota do Enem é quebrada? Porque tem o TRI. Então, fiquem atentos a esse sistema. Então, aqui nós temos uma questão de nível médio, Agora, vamos tentar complicar um pouco a vida de vocês. Se vocês puderem analisar a questão, é a questão 1, é a primeira questão. E é uma questão
do ponto de vista visual, assustadora. O Enem está cheio dessas questões. Elas tentam pegar você pelo campo visual. Já imaginou assim, você está lá numa prova, que sabe que a prova do Enem é assim, você sabe que você começou ela, porque você não sabe como terminou, não sabe como saiu da prova, não sabe nem como chegou em casa depois, de tão cansativa que essa prova é. Agora, imagine você fazendo a prova, você está lá na 70ª, 80ª questão, se vira a folha e dá de cara numa questão dessas. Ah, meu Deus do céu, santos, anjos, orixás, tudo isso está sendo invocado. Esqueça, é muito mais simples do que você imagina. Então, vamos fazer a leitura primeiro, só para assustar mesmo, para depois vocês perceberem que a resolução não tem nada extraordinário. Quer ver? Pesquisadores desenvolveram uma nova e mais eficiente rota sintética para produzir a substância atorvastatina, empregada para reduzir os níveis de colesterol. Segundo os autores, com base nessa descoberta, a síntese da atorvastatina cálcica, que é uma molécula gigantesca, só coloca o Enem é bonzinho, cuja massa molar é 1.154. Esqueçam. Então, toda essa estrutura que você tem aqui na tela, ela já tem a massa, 1.154. Então, não precisa nem se preocupar. Então, professor, por que eles colocaram essa estrutura? Porque é a estrutura da molécula. Só que ela já deu a massa desse material. Já deu. Não precisa nem se preocupar. É realizada a partir do éster 4-metil-3-oxopentanoato de metil. Tem gente que nessa altura do campeonato já está desistindo da questão, só pelos nomes estranhos que você encontrou. Não esqueça, resista, força que o negócio dá certo. Massa molar 144. Eles deram as duas massas das substâncias. Eu nem tive trabalho de fazer o cálculo, para ver como as coisas são mais simples. Unicamp, tá? De onde que veio? Considere o rendimento global de 20% na síntese da atorvastatina. O rendimento de 20%. Cuidado com isso, que isso aqui não é um enfeite. Então, já estamos entrando agora num campo da estequiometria um pouquinho mais avançado. Para quem lembra das aulas, tinha estequiometria clássica, aí tinha rendimento da reação, pureza de reagente, excesso de reagente e reações sucessivas. Todos esses casos especiais podem aparecer no teu Enem. Então, ele fala que o rendimento é de 20%. Só que rendimento, você vai fazer uma outra regra de 3 com aquele valor que você conseguiu na primeira. Que, veja bem, é rendimento. Rendimento você só consegue determinar depois que você fez o primeiro cálculo. Vou continuar. Na síntese da atorvastatina cálcica, a partir desse éster, na proporção de 1:1. Olha como é nem bonzinho. Ele me deu a massa disso, que vale 1.154, me deu a massa do éster, que vale 144, e já me deixou a equação equilibrada. A proporção é de 1:1. Aí vem a pergunta. Ele vem abaixo assim, tá, considerando o processo descrito, a massa em grama de atorvastatina cálcica obtida a partir de 100 gramas do éster é mais próximo de. Como eu falei, as questões de estequiometria do Enem vão trazer um texto gigantesco, lindo, maravilhoso e assustador. Porque alguém colocou realmente. É assustador mesmo. Do ponto de vista visual, é assustador. Mas do ponto de vista prático, é moleza. É tranquilo, porque ele já me deu a massa disso, já me deu a massa disso, e a proporção é de 1:1. Ou seja, vamos para o meu roteiro. Montar a equação. Não precisa. Equilibrar a equação. Não precisa, porque ele falou que a proporção é de 1:1. Escolher as duas substâncias. Só tem duas substâncias. Só pode ser essas duas. O éster e a atorvastatina. Mas, de qualquer maneira, vamos nos organizar. Escolher as duas substâncias. Está lá o éster e está aqui a nossa atorvastatina cálcica. Professor, agora, e cuidado que o rendimento é de 20%, não esqueça disso. Agora, antes de você pensar em matemática, vamos voltar no texto para verificar as palavras-chave. Lá no texto ele fala que tem 100 gramas do éster. 100 gramas. Gramas é uma unidade de massa para o éster, e ele quer saber qual é a massa em grama da atorvastatina. Massa e massa. Ponto, resolvido. Tá, professor, mas olha o tamanho da estrutura, esqueça, ele deu as massas prontas. A massa do éster vale 144 e da atorvastatina 1.154 gramas. Valores fornecidos na questão. Agora vem a pergunta, nas duas últimas linhas,
Ele quer saber qual é a massa da atorvastatina produzida com rendimento de 20% quando eu tenho 100 gramas desse éster. Portanto, 100 gramas vai me dar X, aí não tem como fugir do sistema, o nosso X dá aproximadamente 800 gramas. Doutor, posso também facinho responder? É fácil, difícil a interpretação. É aí que vem a parte do Enem. Professor, eu posso arredondar os valores? Pode. Pode, entre aspas. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, ó, só para vocês verem a questão mais uma vez. Reparem que aqui, ó, as minhas respostas, letra A, 20, letra B, 29, letra C, 160, letra D, 202, letra E, 231. São valores muito distantes uns dos outros. Portanto, pode arredondar? Pode. Só não poderia se fosse assim, 20, 21, 22, 19. Aí não. Mas como é 20, 29, 160, 202, 231, pode arredondar o valor. Se vocês tiverem uma calculadora aí, nem sei qual que é o valor, eu arredondei direto aqui, ó. Da X, dá 790 e alguma coisa. Eu arredondei para 800 gramas. Professor, mas não tem 800 gramas lá na alternativa. Lógico que não, porque não é a resposta. Quer dizer, é e não é. Os 800 gramas é o valor teórico se eu tivesse um rendimento de 100%. Mas o texto me avisa que o rendimento é de 20%. Portanto, o que eu faço agora? Esses 800 gramas, eles estão para 100%. Como eu tenho um rendimento de 20%, esse rendimento vai me dar um Y, e esse Y agora ficou fácil. 20% de 800, 160 gramas. Aí sim você vai ter a resposta. Esse seria para 100. Perfeito, é isso mesmo, Luan. Então, a ideia da estequiometria do Enem não é nada extraordinário. É uma questão, como alguém escreveu ali, de interpretação. A Fernanda, se eu pouco me engano. É de interpretação. Ah, professor, como é que eu vou resolver isso? Treinando. Não existe outra receita a não ser treinando. Eu não quero ninguém falando assim, professor, fiquei 4 horas estudando estequiometria, perdeu 4 horas da vida. Agora, se você pegar 1 hora e meia treinando estequiometria, resolvendo estequiometria, aí sim as coisas começam a melhorar. Então, essa questão é uma questão chamada nível difícil. E aí que vem o detalhe do TRI. Se você errasse aquela questão anterior e acertasse essa, o computador ia anular essa questão também. Porque, veja bem, ele vai interpretar assim, como é que pode? A pessoa errou aquela questão que era mais simples, mas acertou a questão mais complexa, tem coisa errada aí, anula, e aí você perde a questão. Então, por isso, o cuidado de você sempre acertar as questões básicas da prova do Enem. Não precisa nem acertar as questões mais complexas, mas as básicas, essas são mais obrigatórias. E vão ter questões no Enem que você olha assim, aí deve ser pegadinha. Não, não é pegadinha. Tem questões que são muito, muito simples mesmo. Você olha, não, a resposta é essa. Pode marcar que é aquela mesmo. E vai ter questões mais complexas que exigem um pouquinho mais de raciocínio, como acontece aqui. Agora, deixa eu só provar para vocês aqui, ó. Fazer 100, não vai dar. 100 é muita coisa. Bater a meta 150, 150, melhorou. Que tirou 760 em matemática, está fazendo essa. É, por isso que eu falei. O TRI, ele não contempla as questões mais difíceis, ele contempla as questões fáceis. Portanto, vão nas questões mais fáceis, mais tranquilas, acertem essas. O resto depois vem como consequência. Agora, e se eu pegasse uma questão difícil, difícil mesmo para vocês fazerem no Enem? Então, o que acontece? Reparem que aqui, e a grande maioria das vezes que você mexeu com estequiometria, a pergunta sempre era assim: determine a massa, o volume, o número de moléculas, o mol do produto. Era sempre produto. Agora, se você pegar uma questão assim, ó, questão 4, lá da tua lista de exercícios, para quem imprimiu as listas, questão 4. O ácido acetil salicílico AAS, massa molar igual a 180 gramas. Olha como ele é bonzinho, entre aspas, tá? 180 gramas. É sintetizada a partir da reação do ácido salicílico, cuja massa molar é 138, com anidrido acético, usando ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química. Ele já deu, e escreveu, ó. Ácido salicílico reage com anidrido acético, produzindo o ácido acetilsalicílico, que é o AAS, mais o ácido acético. Ele deu todos os nomes bonitinhos e já deu a massa das duas moléculas que você vai usar. Por enquanto, sem problemas.
Após a síntese, o AAS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Opa, o rendimento é de 50%. Por enquanto, sem problemas. Devido às suas propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombótico. Uma palavra bonita que o Enem traz para vocês. Mas para que isso? Para assustar, lógico, essa é a função. O AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 miligramas. Isso também vai fazer importância para o nosso material. 500 miligramas dessa substância. Então, cada comprimido, 500 miligramas. Cada comprimido. Agora vem a pergunta. Como eu falei, é sempre nas últimas linhas. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos. Se cada comprimido tem 500 miligramas, e eu vou fabricar 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto, qual é a massa do ácido salicílico em quilograma, que deve ser empregado para esse fim? Olhem bem, olha bem a pergunta agora. Imagine, vamos fazer o seguinte, uma contextualização. Imagine que você é dono de uma empresa, e cada comprimido da sua empresa tem 500 miligramas ou 0,5 gramas. 500 miligramas ou 0,5 gramas. Aí você recebe um pedido para 900 mil comprimidos. 900 mil comprimidos. Só que o rendimento da reação é de 50%. Tudo isso você sabe. Aí a pergunta que eu faço é, qual é a massa do reagente que você vai colocar dentro do reator para a produção desses 900 mil comprimidos? O que a maioria dos alunos vai fazer? Essa questão, se pouco me engano, teve uma quantidade de erro absurda, acima de 80%, se pouco me engano. Provavelmente sabe isso. Tem algumas estatísticas que são reveladas para escolas, essas coisas do gênero. Então, essa questão 4, ela vai trabalhar o seguinte: quais são as duas substâncias que me interessam? O ácido salicílico e o ácido acetil salicílico. Só que antes disso, tem uma continha básica que eu quero fazer com você. Se um comprimido pesa meio grama, 500 miligramas, dividido por 1.000, 0,5 gramas. Como eu quero produzir 900 mil comprimidos, isso vai me dar 450 mil gramas. Mas como a resposta ele quer em quilograma, eu já vou converter. 450 mil gramas equivale a 450 quilogramas do ácido acetilsalicílico. Ou seja, vamos resumir um pouco o meu sistema. Você é dono da empresa e você recebe uma encomenda de 900 mil comprimidos. Ou seja, você precisa produzir, entregar para o seu cliente 450 quilogramas de ácido acetilsalicílico. Precisa entregar. Só que o seu rendimento é de 50%. Ah, professor, então eu vou fazer 450 está para 100, 50 está para X. Não, não é assim que funciona. Presta bem atenção no que vai acontecer agora. Escolher as duas substâncias. É o ácido salicílico com, aliás, o ácido salicílico com ácido acetil salicílico, o AAS. No texto ele fala em massa para o AAS. No texto ele me deu a massa do ácido salicílico, que é 138, e me deu a massa do ácido acetil salicílico, que é 180. Como eu quero produzir 900 mil comprimidos ou 450 quilogramas, isso vai me dar X e esse X vai me dar 345 quilogramas. Pergunta que muita gente está pensando aí. Professor, mas você está usando quilograma aqui. Aqui eu posso, porque eu estou usando massa e massa. Massa e massa, mol e mol, molécula a molécula, você pode usar qualquer grandeza, desde que a sua resposta esteja também na grandeza da tua regra de 3. Então, você está usando 138 gramas para 180 gramas. Tudo bem. 450 quilogramas vai estar para X. A minha resposta tem que ser dada em quilogramas. Se quiser usar tonelada, posso usar tonelada, só que a resposta, tonelada. Se usar miligrama, minha resposta é miligrama. Isso eu posso quando as grandezas são iguais. Agora, se fosse mol e massa, eu teria que transformar 450 quilogramas em 450 mil e fazer a continha. Então, cuidado. Agora, aí que vem o erro, quer ver?
450 e 225. Então, exatamente. Então, o 345, ó, se tivesse 450, tem gente que já ia marcar 450, com certeza. Agora, 345 é a massa que eu precisaria colocar na parte final. Só que lembrando que o meu rendimento é de 50%. O que a maioria dos alunos vai fazer? 345 está para 100, 50% vai dar metade. Negativo, veja bem. Eu preciso entregar para o meu cliente 450 quilogramas do ácido acetilsalicílico. Para isso, eu preciso reagir 345 quilogramas do ácido salicílico. Se eu colocar isso aqui para 100, 50% vai ter uma massa menor. E com essa massa menor, eu não vou ter os 450 quilogramas, não consigo produzir os 900 mil comprimidos. O que nós temos nessa questão? O 345 está para 50%, e o que eu quero colocar no meu reator vai ser um Y, e o Y vai ser 690 quilogramas. Professor, não entendi muito bem de misturar grama com quilograma. Então, olha só, cuidado aqui. Então, 138 gramas está para 180 gramas. Eu estou usando massa e massa. Se você aqui embaixo colocar quilograma, a tua resposta também tem que ser dada em quilograma. Se você for dar em tonelada, a tua resposta vai ser dada em toneladas. Se você usar miligrama, a sua resposta vai ter que ser dada em miligramas. Agora, o problema está aqui, ó. É aqui que vem o problema. Então, olha só. Imagina o seguinte. Imagina que você vai fazer uma receita em casa e você precisa fazer um bolo num certo tamanho, num certo patamar. Só que a tua farinha ou teus ingredientes não são de boa qualidade. O que você faz para compensar a perda daquela matéria? Você coloca alguma coisa a mais. E é exatamente essa coisa a mais que você trabalha com essa regra de 3 aqui. Então, anotem aí. Todas as vezes em que você tiver a pergunta de um reagente, eu quero saber a massa do reagente que eu vou colocar dentro do meu reator, sabendo que eu vou perder alguma coisa em termos de porcentagem. Essas perguntas estão mandando aí, como tu sabe que tá para 50, tá muito confuso, só regra de 3, muita confusão, tá. Então, vamos voltar. A pergunta está aqui. Todas as vezes que no comando da questão vier a pergunta assim, calcule a massa do reagente, calcule o volume do reagente que eu vou colocar dentro do reator. Olhem bem, se você colocasse 345 para 100, 50%, você teria uma massa menor. Concorda comigo? Olhem bem. Você precisa entregar lá para o seu cliente 900 mil comprimidos ou 450 quilogramas. Isso você tem que entregar para o teu cliente. Agora, para produzir esses 900 mil comprimidos ou 450 quilogramas, eu preciso ter reagindo 345 quilogramas. Que é o mínimo que eu tenho que colocar no meu reator. Só que se você colocar 345 para 100, 50 vai dar metade. Se eu colocar metade do material lá dentro, eu vou conseguir produzir os meus 900 mil comprimidos? Não vai. Então, o que você tem? Se você colocar 345, eu vou perder metade dessa massa. Concordam? Metade dessa matéria não vai reagir. Então, o que você faz sabendo que vai perder uma certa massa? Regra de 3 inversa. Todas as vezes que você tiver no comando de uma questão a massa, o volume de um dos reagentes e tiver porcentagem, regra de 3 inversa. Eu falei que essa questão é o top de linha, é uma das questões, eu considero a questão mais difícil do Enem nas últimas 5 edições dos 5 últimos anos. Por quê? Porque a vida inteira de vocês, a pergunta sempre era assim, calcule a massa do produto, calcule o volume do produto, calcule quantas moléculas, era sempre produto, produto, produto. Quando tem porcentagem de produto, regra de 3 normal, como você a vida inteira fez. Agora, se a pergunta for um dos reagentes, regra de 3 inversa. É aí que você vai ter que tomar cuidado, é uma beleza mesmo. Aí eu vou marcar 300 suave, então tomar cuidado aí, ó. E ficar tentando 50 e acabar desistindo. O Enem muitas vezes dá essas situações, só que o 690 é a resposta correta. Então, anotaram aí? Todas as vezes que você tiver um reagente, a pergunta, e tiver porcentagem, regra de 3 inversa.
É o top de linha, o top da galáxia, esse tipo de questão envolvendo estequiometria. Então, você tem que ficar muito atento no comando da questão. No comando da questão. Técnicas de chute, não vai chutar aí, não. Vamos fazer uma prova real disso? Tem, veja bem. Vou aproveitar agora. Então, vou voltar. Imagine você, dono da empresa, você recebe um pedido de 900 mil comprimidos de aspirina. Esses 900 mil comprimidos de aspirina correspondem a 450 quilogramas, ou seja, eu preciso produzir 450 quilogramas. Mas para produzir 450 quilogramas, eu vou precisar de 345 quilogramas do meu reagente. Só que veja bem, eu sei que metade dessa massa não vai reagir. Então, o que eu vou partir? Dentro do meu reator, eu vou colocar 690 quilogramas. Vou lá, vou abrir a portinha do meu reator, vou colocar lá dentro 690 quilogramas. Só que desses 690 quilogramas, metade, rendimento de 50%, metade dessa massa não reage. E a outra metade, ou seja, metade de 690, 345 quilogramas. E os 345 quilogramas vão produzir os 450 quilogramas do meu ácido acetil salicílico, entrego os meus 900 mil comprimidos para o cliente e não tem problema nenhum. Então, a ideia é, novamente, anotar aí, todas as vezes que o comando da questão falar em reagente, e tiver porcentagem, regra de 3 inversa. Então, aqui é o exercício mais difícil do mundo que você vai encontrar no Enem. Então, olha só, eu poderia muitas vezes fazer uma revisão só com questão facilzinha, assim, nossa, que moleza, nossa, sei tudo de estequiometria, mas não, coloquei uma questão razoável, coloquei uma questão difícil e uma questão muito difícil. Essa seria, talvez, o top de linha da prova do Enem quando se fala em estequiometria. Então, fiquem bem atentos para esse tipo de sistema. Como se metade, não é bem evaporar, porque é um sólido, mas é como se metade. Eu vou dar outro exemplo. Imagine que você tem a pipoqueira em casa e você coloca 100 grãos de pipoca dentro da tua pipoqueira. 100 grãos. Só que só 50 grãos estouram. Então, só 50 grãos estouram. Então, aquela marca de pipoca que você comprou, somente estoura metade do que você colocar. Então, veja bem, aí você precisa entregar 100 pipocas estouradas dentro de um pacotinho. 100 pipocas estouradas. Se você colocar 100 dentro da pipoqueira, 100 vão estourar? Não. Só metade vai estourar. E você não produziu as 100 que você quer entregar. O que você vai ter que fazer? Sabendo que vai perder a metade, dentro da sua pipoqueira, você vai ter que colocar quantos grãos? 200 grãos. Você vai ter que colocar uma quantidade a mais. E como é que você sabe a quantidade a mais? Regra de 3 inversos. Então, veja bem. Se eu coloquei 100 grãos de pipoca na pipoqueira e 50 grãos estouraram e 50 não estouraram, o meu rendimento é de 50%. Só que eu quero entregar um pacote com 100 grãos de pipoca estouradas. O que você vai fazer? Colocar na pipoqueira, você vai colocar 200 grãos. 200 grãos, metade desses 200 grãos vão estourar, aí você pega a pipoca que estourou, coloca no pacotinho. O que você faz com a pipoca que não estoura? Joga fora ou faz algum outro procedimento que você tem. Então, essa ideia da regra de 3 inversa. Não sei se ficou mais claro esse exemplo aí, mas fica mais prático para vocês entenderem aí. Nunca eu também imaginei isso aí. Então, nunca vi uma questão dessas. Estão vendo agora uma questão de estequiometria top. Uma questão top de linha. Então, fiquem atentos. Depois, com calma, vocês podem assistir a aula de novo, ou apenas algumas partes da aula para você compreender esse tipo de sistema. Aí, agora eu vou continuar o nosso sistema de revisões. A próxima questão, como está meu horário também. A próxima questão, ela não está na lista, mas de qualquer maneira eu preciso revisar com vocês os seguintes assuntos. Ligações químicas. Então, eu encerro a aula de hoje em cima dessa outra revisão chamada ligações químicas iônica, covalente e metálica. Novamente, o Enem adora esse tipo de questão, adora. E fora que depois, com a química orgânica, ele vai também cobrar solubilidade em água, quem tem maior ou menor ponto de fusão e ebulição, tem sempre esses sistemas que você vai encontrar. 3 enunciados. E aí que vem a segredo, Lúria, para encerrar a estequiometria. Leiam com atenção. O problema é que a prova do Enem é uma prova muito, muito cansativa. Como eu falei, você lembra que começou a prova, mas você não lembra que horas que saiu, como você saiu, como é que você chegou em casa. Que é uma prova muito cansativa.
Mas, de qualquer maneira, muita atenção, muita concentração na prova quando tiver essa parte dos cálculos. E a dica alguém já colocou aí, ó. Façam as questões fáceis primeiro. Façam, dá uma olhadinha na prova, coloca um pizinho aqui, essa questão mais difícil vou deixar para depois, essa vou fazendo, essa que não fiz, deixa para o final. Façam as questões fáceis primeiro, deixem essas questões mais difíceis para o final. Mais fácil para você tentar esse tipo de sistema, então fica mais alta. Então fica a dica aí. Eu não sei qual o dia da prova, não existe, é tudo igual, é pior, uma é pior que a outra, mas de qualquer maneira, vai ter que acontecer, ou seja, dia 17, dia 24, não sei se vai fazer a prova presencial ou aquela prova online, ela vai acontecer, não tem outro jeito, você vai ter que fazer a prova e acabou. Então, já vai colocando na tua memória que você tem que fazer, é obrigatório e acabou. Vamos lá. Para quem é ruim em matemática, 45 questões, eu também acho que matemática 45 questões é pesado, mas vamos lá. Ligações químicas. Primeira ligação que eu quero que vocês lembrem é a ligação iônica ou eletrovalente. Sinônimos: ligação iônica ou eletrovalente. Ligação que ocorre devido à atração eletrostática entre íons de cargas opostas. Ou seja, é autoexplicativo. Ligação iônica envolve íons. Envolve íons. E como é que eu sei como é que eu vou produzir os íons? Para um pouquinho, vocês ficam colocando energia negativa, até minha tela está ficando ruim aí, ó. Então, vejam bem. Joga essa energia para lá, agora vamos para a parte teórica, já que vocês não gostam de conta, vamos colocar um pouco de teoria aqui para ficar um pouco mais light a aula. Mas que vocês vão enfrentar conta, não tem outro jeito. E tem 45 questões de matemática só para vocês se divertirem. 45 questões de matemática, mais 45 que saem atordoados da prova. Mas, de qualquer maneira, é só no dia 24. Então, tem um tempinho para vocês se prepararem psicologicamente para esse sistema. Vamos lá. Por diversão, em 2 domingos, não um domingo só, hein, Luan? São 2 domingos. Uma diversão, um domingo seria moleza, coisa de Nutella. Agora, 2 domingos é coisa de raiz. Aí sim. Não basta um domingo para você ser feliz, tem que ser 2. De preferência com chuva, para ficar mais claro ainda. Vamos lá. Ligação iônica e eletrovalente. O que eu preciso que vocês guardem? Que a ligação iônica envolve uma perda ou transferência de elétrons. Entre quem? Entre um metal e um ametal. A ligação iônica ocorre por íons. Está claro, o nome? O metal, ele perde elétrons e o ametal recebe elétrons. Um pouquinho da matéria do Jamal. Professor, como é que eu vou saber pela distribuição eletrônica se eu tenho um metal? O Jamal ou o Leonardo, não sei qual professor que deu aula para vocês aí. O metal é aquele que tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, que também é chamada camada de valência. Então, o metal é aquele que tem de 1 a 3 elétrons na última camada ou na camada de valência, que é a mesma coisa. Já o ametal, não é metal. Ou seja, é tudo que tem o resto. Ou seja, o metal é aquele que tem 1, 2 ou 3 na última camada e o ametal é aquele que tem 4, 5, 6, 7, mais o hidrogênio. O hidrogênio não é metal, embora ele tenha um elétron na última camada. Então, essa ligação iônica. Para vocês gravarem bem, ligação iônica envolve íons. E da onde que vão vir esses íons? De um metal, que perde elétrons, para um ametal, que recebe elétrons. Resumindo melhor essa frase que eu acabei de comentar, para ficar mais limpo aqui, ó. Os metais são bastante eletropositivos, ou seja, eles viram átomos, carga positiva. Os ametais bastante eletronegativos. O que é eletropositividade? Perda de elétrons. Eletronegatividade, ganho de elétrons. Os metais, eles perdem todos os elétrons da última camada, todos, e os ametais, eles recebem um certo número de elétrons até fechar com 8. Olhem bem, metal perde todos os elétrons da última camada e o ametal recebe um certo número até fechar 8. Isso é ligação iônica. Anotado? Preparados? Vou te fazer um exemplo agora. Então, olha só. Imagine que eu peça para você uma fórmula. Qual vai ser a fórmula da união entre magnésio de número atômico 12 e cloro de número atômico 17? Eu vou ter que decorar a tabela periódica? Não. Distribuição eletrônica. Como fica a distribuição eletrônica do magnésio 12? Vamos lá, de cabeça. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2.
3s2. Significa que o magnésio ele tem 2 elétrons na última camada. Cloro 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Significa que o cloro tem 7 elétrons na última camada. Então, eu vou colocar esses dois elementos nesse tipo de representação. O cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. Vou colocar 7 asteriscos para representar o elétron. E o magnésio, ele tem 2 elétrons. O que o magnésio é na tabela periódica? Como ele tem 2 elétrons na última camada, ele é um metal. O metal perde todos os elétrons da última camada, ou seja, ele vai ter que perder os 2. O cloro, por ter 7 elétrons na última camada, é um ametal. Ele vai receber um certo número até fechar 8. Como ele tem 7, vai receber 1. Então, que mágica que acontece? Em slow motion, veja bem. Um dos elétrons do magnésio vai ser doado para o átomo de cloro. Doado, literalmente transferido. Aí, o que eu tenho? 2, 4, 6, 8. O cloro está estável. O cloro já está estável, lindo e maravilhoso. Só que o magnésio ainda tem um elétron. E ele precisa perder esse elétron de alguma forma. Pronto, mas não dá para doar para esse cloro aqui? Não, não dá para doar para esse cloro, porque esse cloro já está estável com 8. Eu não posso doar para esse cloro, mas eu posso chamar um outro cloro, que também vai ter 7 elétrons na última camada. Saudades disso, hein? Isso aqui é muito simples, comparado com esse estequiometria, isso que é moleza agora. Aí, aquele elétron do magnésio, então esse elétron aqui sobe, não existe mais, aquele elétron vem para o cloro, aí esse cloro fica com 8 elétrons, está com 8 elétrons, o magnésio perdeu os 2 elétrons da última camada, e todos ficaram felizes e viveram assim para sempre. Fim. MgCl2. Essa é a fórmula da união entre o magnésio e o cloro. Essa é a chamada ligação iônica. Compreenderam? Segunda ligação. Ligação metálica. Até coloquei um texto aqui, ó, mas o que me interessa é só a última frase. A ligação metálica, como é que é meu horário? Tá bem ainda? A ligação metálica envolve o quê? Metais. Ligação metálica envolve metais. Está na cara. Metálica, só metais. Tá, professor, mas como é que um metal fica preso com outro? Aí é que entra a chamada nuvem de elétrons ou mar de elétrons. No desenho que você tem aí na tela, cada bolinha dessa é uma representação de um núcleo metálico, um metal. Só que esse metal, ele tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. Só que esses elétrons, eles estão deslocalizados. Então dá uma sensação que esses metais, eles estão mergulhados no mar de elétrons. Ou os metais estão envoltos por uma nuvem de elétrons. Então, quando eu falo em ligação iônica, olha bem, ligação iônica, eu tenho um metal que perde elétrons para um ametal que os recebe. É a ligação iônica. Tem que ter metal com ametal. Metal perde, o ametal recebe. Na ligação metálica, só tem o metal. Só o metal. E esse metal, ele é caracterizado, ele existe na natureza pelo mar de elétrons ou pela nuvem de elétrons. E essa nuvem de elétrons, esse mar de elétrons, ele pode propiciar as seguintes propriedades para os metais. São sólidos na temperatura ambiente, com exceção de um único metal. Qual é o único metal líquido à temperatura ambiente? O mercúrio. Olhem bem. Os metais, eles são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. É importante saber isso. São bons condutores de corrente elétrica, ou seja, aquele mar de elétrons propicia a condução dos elétrons, são bons condutores de calor, são maleáveis. Professor, o que é maleabilidade? Formar lâminas. São dúcteis, formam fios e apresentam brilho metálico característico. Provavelmente você deve ter alguma joia de ouro, de prata, mas você sabe que é de ouro e de prata, pelo brilho e pela coloração, ou seja, o ouro é dourado, a prata é mais, como o nome diz, prateado, essas coisas do gênero. Então, as principais propriedades dos metais estão listadas aqui. Sólidos, com exceção do mercúrio, bons condutores de eletricidade e calor, são maleáveis, formam lâminas, dúcteis, que formam fios, e apresentam brilho metálico característico. Ponto. E para fecharmos a nossa aula, a nossa última ligação,
a ligação covalente ou molecular. E olha a lógica. Ligação iônica. Metal perde elétrons para o ametal que os recebe. Ligação metálica. Só metal. Só metal, nuvem ou mar de elétrons. Já na ligação covalente ou molecular ocorre compartilhamento de elétrons entre ametais. Somente ametais. Até coloquei uma teoriazinha aí, se vocês quiserem depois baixar o arquivo, está tudo lá. Então, olhem bem. A ligação iônica, metal com ametal. Metálica, só metais. E a ligação covalente, compartilhamento de elétrons entre somente ametais. Professor, mas o que é um compartilhamento de elétrons? Eu vou te dar uma pequena animaçãozinha aqui, ó. 2 átomos de flúor, se vocês contarem, 2, 4, 6, eles têm 7 elétrons cada qual na última camada. Ah, professor, mas quem que vai perder para quem? Ninguém perde para ninguém. Ocorre o compartilhamento de elétrons. Vocês vão perceber que esse par de elétrons aqui pertence aos 2. Reparem, 2, 4, 6, 8. Esse flúor está estável com 8. 2, 4, 6, 8. Ambos estão estáveis com 8. Ocorre o compartilhamento de elétrons. Essa é a ligação covalente. Porém, para encerrar, eu quero dar um pequeno exemplo. Carbono e oxigênio. Como vai ficar a ligação entre carbono e oxigênio? Que tipo de ligação que existe? Se é simples, duplo, triplo, essas coisas do gênero. Então, vamos começar com a distribuição eletrônica. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada e o carbono tem 4. Perceba, não tem ninguém que tem 1, 2 ou 3. Não existe metal. Se não tem metal, significa que a ligação só pode ser covalente. Como é que eu vou fazer numa prova, uma situação, para provar quantas ligações existem? O carbono, ele tem 4 elétrons na última camada, o oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada, e vamos começar as seguintes ligações. Eu vou fazer a primeira ligação, está com 7, faço a segunda ligação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, o oxigênio está estável, mas o carbono não. Como que eu vou estabilizar esse átomo de carbono? Simples. Chamo um outro átomo de oxigênio, que também tem 6 elétrons na última camada. Então, o que você vai fazer? A primeira ligação, a segunda ligação, e contem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, carbono com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio também está com 8 e todos eles estão estáveis. Para cada compartilhamento de elétrons, você representa com um traço. Portanto, como vai ficar a fórmula estrutural do CO2, já vou colocar a fórmula molecular, está aqui, ó, uma dupla ligação com oxigênio à direita e outra dupla ligação com oxigênio à esquerda. Essa é a chamada fórmula eletrônica, fórmula estrutural e fórmula molecular. Isso aqui só existe dentro da ligação covalente. Fórmula eletrônica, estrutural e fórmula molecular. Está meu tempinho, está tempo aí. Então, esse é o tipo de ligação covalente. Agora, só por desencargo da minha consciência, existe uma outra ligação, chamada ligação covalente dativa. Ela está em desuso, mas ela pode muito bem aparecer na prova do Enem. O que é uma ligação dativa? Quando o seu átomo central já está estável com 8, ele já completou o octeto, mas ainda eu preciso fazer ligação envolvendo par ou pares de elétrons. Par de elétrons. Não é 1, não é 3, tem que ter 2 elétrons que vão ser compartilhados. Então, a ligação covalente dativa, quando o átomo central já está estável, com 8 elétrons, e nele há par ou pares de elétrons livres que podem ser compartilhados com outros átomos que necessitam desses elétrons. Então, essa é a ligação dativa. A ligação dativa, ela tem uma condição. O átomo central tem que já estar estável com 8, e eu tenho que ter par ou pares de elétrons sobrando. Porque eu tenho como exemplificar isso? Tenho, veja bem. O exemplo que eu vou fornecer para você é a molécula do dióxido de enxofre, SO2. O SO2, ele tem um enxofre, que tem 6 elétrons na última camada. Temos o oxigênio, que tem 6 elétrons também. Aí você escolhe um dos oxigênios para começar a fazer a ligação. Vou começar com esse da direita aqui, ó. 7 e 7, 8 e 8.
Repare, está com 8 elétrons, os dois estão altamente estáveis, mas eu tenho mais um oxigênio para ligar. E como é que eu vou ligar com esse outro oxigênio? Ah, professor, faz mais uma ligação. Se eu te fizer mais uma ligação, aí esse enxofre vai estar estável com 9, 10 elétrons, e aí fica um pouco mais complicado. Então, o que você faz? Eu tenho um par de elétrons, e esse par de elétrons vai ser compartilhado. Professor, mas você não está doando aquele par de elétrons? Não. O que é o compartilhamento de elétrons? O compartilhamento é isso daqui. Deixa eu só agilizar um pouquinho aqui, ó. É isso aqui, ó. Esse é o compartilhamento do par de elétrons. Olha só. Esse par de elétrons, ele pertence agora aos dois elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, ambos os dois átomos estão estáveis. Então, quando o átomo central já está estável com 8, e ainda eu preciso compartilhar um par ou pares de elétrons, você vai usar a chamada ligação dativa. E essa ligação dativa, ou ela é representada com uma seta, ou ela é representada com um traço normal. Então, olha só, as duas ligações covalentes normais, que o enxofre tem 6, tem que fazer duas ligações. Mas como eu vou pegar um par de elétrons, essa ligação extra que o enxofre está fazendo só pode ter uma ligação dativa. Ponto, resolve. E aí, por desencargo total, mas total de com minha consciência, eu preciso fazer isso aqui, ó. Teoria da expansão do octeto. Outra pergunta, professor, não é possível, eu tenho que destacar a ligação dativa? Pode, sem problemas, Gabriel. Você pode fazer a ligação dativa ou usa a expansão do octeto. Você pode usar ou a primeira técnica ou a segunda. Você que escolhe na hora da prova. Eu vou mostrar as duas aqui para evitar problemas. Teoria da expansão do octeto. Elementos do terceiro período em diante, ou seja, o terceiro período em diante, podem realizar a expansão do octeto, ou seja, podem apresentar mais do que 8 elétrons na camada de valência. Então, elementos do terceiro período em diante podem fazer a expansão. E não pode fazer a expansão: boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Os elementos do segundo período não fazem a expansão. Mas por quê? Porque esses elementos do terceiro período, eles têm um subnível D, S, P, D. Os elementos do primeiro e do segundo período não têm um subnível D, por isso que eles não podem fazer a devida expansão da regra do octeto. Só é válida para o oxigênio no caso, sim, veja bem, naquele caso ali, ó, só é válida para o oxigênio. Veja bem, só voltar um pouquinho aqui, ó. Esse oxigênio aqui, ó, eu fiz as duas ligações covalentes. Tinha 6, está estável com 8, o enxofre, ao fazer as duas ligações, ficou estável com 8 também. Só que ainda eu preciso ligar com outro oxigênio. Então, o que você faz? Pega o par de elétrons, compartilha com outro oxigênio, aí você tem todos os elementos devidamente estáveis. Então, somente posso fazer a dativa do elemento central, que já está estável, para alguém que precisa receber o par de elétrons. E tem que ser par de elétrons. Essa é a ideia. Agora, se você não gosta da ligação dativa, eu também particularmente não gosto. Eu prefiro usar a expansão da regra do octeto. Quer ver como fica mais fácil? A expansão, eu vou usar essa molécula aqui, ó, SO3, o trióxido de enxofre. Como é que funciona? Quer ver? Ó? Quem fez a pergunta ali é a Luana. Quer ver? Ó? O enxofre, deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Ó. O enxofre tem 6 elétrons na última camada. Vou escolher qualquer um dos 3, você que fica à vontade. Então, vou fazer a primeira e a segunda ligação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está estável. Agora, repare que eu tenho mais 2 outros oxigênios para ligar. O que eu poderia fazer? Esse par de elétrons poderia fazer uma dativa para esse oxigênio, o segundo par de elétrons para o outro oxigênio, e todos ficariam estáveis. Você já respondeu a tua pergunta agora, Luana. É sempre do átomo central para os adjacentes. Então, é esse par de elétrons que eu vou usar para esse oxigênio, e esse par de elétrons para o outro oxigênio. Essa é a ligação dativa. Só que agora eu não me preocupo mais com a dativa. O que eu posso fazer? Eu posso fazer mais 2 outras ligações. Reparem no oxigênio agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio está estável. Como é que eu vou estabilizar esse oxigênio que tem 6 elétrons? Faz mais 2 outras ligações. Tá, professor? Então tem uma dupla com oxigênio, outra dupla e mais uma dupla. Esse enxofre está fazendo 6 ligações.
Perfeito. E o que você tem de especial nesse enxofre? Ele está estável com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elétrons. Professor, não fica estável com 8? Por que é chamado de expansão da regra do octeto? Expansão que pode ter mais do que 8. Pode ficar estável com 6, com 8, com 10, com 14, com 16. Essa é a nova lei. Então, o que facilitou a tua vida? Esqueça o átomo central. Esqueça. Não precisa mais olhar para ele. Faça todas as ligações dos átomos adjacentes. Como o oxigênio tem 6 elétrons, ele precisa fazer 2 ligações. Então, faz 2, faz 2, faz 2, ponto, fica todo mundo estável. Essa é a molécula do trióxido de enxofre. Professor, mas o átomo de enxofre não mais me interessa. Mas ele está com 12. Não me interessa. Expansão da regra do octeto. Então, numa prova, tanto faz se é discursiva ou não, caso você queira fazer uma ligação dativa aqui e outra ligação dativa, também está correto. Só que não é a forma mais atual, mas está certo, o corretor não vai descontar nada. Agora, procure usar a expansão do octeto, fica mais fácil, muito mais fácil. Então, não se atenham mais ao átomo central. Sempre estabilizem quem está em volta. Esses átomos que estão em volta, esses precisam ficar estáveis com 8. Mas o meu átomo central não há mais necessidade aí. Então, P e F podem fazer essa expansão, o flúor não. O fósforo pode, mas o F não. O flúor está na família do segundo período da tabela periódica. Então, elementos do segundo período não fazem expansão. O fósforo pode. Então, como eu coloquei ali no exemplo, ó, quem não pode fazer expansão? Só voltar um pouquinho aqui, ó. Ali na teoria, aqui, ó. Opa, muito rápido agora. Boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor não fazem expansão, porque eles não têm subnível D. Agora, qualquer outro elemento da tabela periódica que não seja boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor pode fazer expansão da regra do octeto. Então, a tua pergunta, Murilo, fósforo pode, mas o flúor não pode, porque o flúor ele não tem subnível D, então ele fica de fora nesse sistema. Flúor das terminações, veja bem. Ah, tá. Subnível P. Então, veja bem, mas esqueça subnível P, não precisa se preocupar com isso aí. Só se preocupe que elementos do segundo período não podem fazer expansão. Aí vai ter que ser usado a dativa. Bem que o único elemento que faz dativa aqui é o nitrogênio. Os outros elementos não têm esse problema. Dá-lhe a expansão da regra do octeto. Fica mais fácil. Subnível, ó. Na realidade, a expansão só ocorre com os elementos que têm o subnível D. Só com aqueles que têm o subnível D. Se você pegar o flúor é 1s2, 2s2, 2p5. Se você olhar no diagrama de Linus-Pauling, é 1s2 na primeira linha, 2s2, 2p6, não tem D. Por isso que você só pode fazer expansão para aqueles que têm o subnível D, ou seja, elementos do terceiro período em diante. Fica mais fácil fazer esse material. Ponto. Fechamos aí, já deu 11 horas também. Fecho aqui, mas essa aula ainda não terminou. Preciso, na semana que vem, ainda terminar um pouquinho de polaridade molecular e forças intermoleculares, e aí já começa a nossa revisão de química orgânica. Fechou? Respondam as questões lá, as 12 questões, trabalhem com essa estequiometria, como vocês falaram aí, faço as 100, as 150 questões de estequiometria que ficam craques nesse sistema. Ótima quinta-feira, tenham bons sonhos, ótimo final de semana, vejo vocês na quinta-feira da semana que vem, com a continuidade dessa aula, com a parte de E da Química A, mas já emendando com a parte da Química Orgânica, fechou? Abraço e até quinta-feira da semana que vem, fechou? Se alguém tiver alguma duvidazinha aí, pode tirar dúvida que eu espero um pouquinho, sem problema aí. Deixa eu só tirar a gravação.